poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Em julho do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro deu essa declaração a respeito das 2 vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal que serão abertas durante o seu mandato. Uma delas, a do decano Celso de Mello, terá que ser ocupada antes do previsto. O ministro antecipou em 19 dias a sua aposentadoria por motivos de saúde. Ele foi submetido a 2 cirurgias no quadril este ano. Aqui no Brasil, o ministro que há mais tempo integra o Supremo Tribunal Federal antecipou a aposentadoria. Celso de Mello vai deixar a corte no dia 13 de outubro. Celso de Mello está no Supremo há 31 anos e ficou conhecido por votos densos, em defesa da democracia, dos direitos individuais e do combate à corrupção. Atualmente é o relator do inquérito que investiga se houve tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal. O ministro também foi uma das vozes mais ativas na defesa da corte quando ela foi alvo de ataques do presidente e de extremistas. Sem um poder judiciário independente que repele injunções marginais e ofensivas ao postulado da separação de poderes que buscam muitas vezes ilegitimamente controlar a atuação dos juízes e dos tribunais, jamais haverá cidadãos livres nem regime político fiel aos princípios e valores que consagram o primado da democracia. A saída antecipada de Celso de Mello abre o debate sobre o perfil de seu substituto. Vai prevalecer a promessa de um nome terrivelmente evangélico? Ou será alguém que também tem alguma relação com os integrantes da Suprema Corte? O que esperam os outros ministros do STF? Qual o impacto da saída do decano sobre a relação do tribunal com o governo e em decisões pendentes de julgamento? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a repórter Carolina Brígido, que faz a cobertura do Supremo em Brasília, e com o coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da FGV Direito Rio, professor Michael Moale. Fique com a gente. Carolina Brígido, depois desse anúncio aí do ministro Celso de Mello de que vai antecipar um pouquinho a sua aposentadoria, quem são os mais cotados para ficar no lugar dele? O presidente Bolsonaro já disse que deve ser alguém terrivelmente evangélico, né? Quem é que tá nessa lista aí? O Celso de Mello antecipou em 3 semanas a aposentadoria dele e isso deu início à corrida pela vaga do Celso de Mello, né? Que é uma vaga muito disputada. Vai ser o primeiro nome que o presidente Bolsonaro vai indicar para o Supremo. No Palácio do Planalto, está sendo apontado como o preferido o secretário-geral da presidência, que é o Jorge Oliveira. E tem outras pessoas no páreo também, como o ministro da Justiça, André Mendonça, e também o procurador-geral da República, Augusto Aras. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já afirmou várias vezes que o André Mendonça está cotado para uma vaga no Supremo, uma delas em entrevista ao SBT. O senhor está quase nomeando o ministro André Mendonça, hein? É isso? Quem sabe, né? Muita coisa muda, né? Eu gosto dele, despacho quase todo dia, converso com ele, uma pessoa... Inclusive, ele é do Vado Ribeira, da minha região. Não tem nada a ver. Depois de algum tempo que ele foi nomeado, que eu fiquei sabendo que ele é do Vado Ribeira, de Miracatu. Então, eu sou Vado Ribeira ali, no interior de São Paulo, sou de Eldorado, ali tem várias cidades, Regis, Jacupiranga, Iguape, Canané, por coincidência enorme. Então, a pessoa, logicamente, depois que eu descobri isso aí, aprofundou a nossa amizade. Tem várias pessoas que estão sendo cogitadas, mas o presidente Bolsonaro já falou para interlocutores dele lá no Palácio do Planalto que ele deve manter esse nome a 7 chaves e deve anunciar mesmo só no dia. Para quê? Para evitar aquela fritura, né, que a pessoa fica quando é anunciada antes do tempo, mesmo que seja em caráter reservado, quando vaza esse nome, acaba que essa pessoa começa a ser sabatinada publicamente, né? Agora, esse nome certamente passará por escrutínio, até porque a decisão depois cabe ao Senado. Como é que é esse processo? O presidente não tem a obrigação de nomear alguém no mesmo dia que a vaga fica vazia. Mas o presidente Bolsonaro já disse que ele vai fazer isso, que ele vai falar logo depois que a vaga estiver vazia, ele vai falar quem é a pessoa que ele escolheu. Assim que ele falar,
o trâmite passa para ser lá no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado precisa agendar uma sabatina, né, a essa pessoa escolhida. A pessoa às vezes fica um dia inteiro lá na CCJ sendo escrutinado, perguntado sobre vários assuntos diferentes, e aí esse nome precisa ser depois aprovado em uma votação na CCJ e depois em uma votação no plenário do Senado. Então, normalmente, entre a cadeira do Supremo ficar vaga e um próximo ministro ocupar essa cadeira, é um processo que costuma demorar pelo menos um mês. Agora, Carol, existe algum precedente no Senado dos senadores rejeitarem o nome apresentado pelo presidente para o Supremo? Olha, precedente existe, mas é muito antigo e é muito pouco provável que isso aconteça nas épocas atuais. Na história republicana do país, apenas 5 indicações presidenciais foram rejeitadas pelo Senado. Todas foram durante o governo de Floriano Peixoto, que é de 1891 a 1894. Então, normalmente, assim, depois dessa época, assim, o mais comum é o presidente da República fazer uma sondagem direta no Senado e saber se aquele nome é vetável ou não. E ele, normalmente, depois dessa consulta informal, ele resolve nomear ou não a pessoa para não ter que passar por esse desgaste de ter o nome vetado pelo Senado. Carol, os outros ministros da corte têm algum nome predileto? Como é que está o clima aí nos bastidores? O que tem se falado? Lá no início do mandato do presidente Bolsonaro, ele disse que queria alguém terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. No Supremo, os ministros dão risada disso, assim, isso pouco importa. Lá existem ministros que são judeus, existem ministros católicos, e a questão de ser evangélico ou não, pouco importa para eles, assim, desde que seja alguém que tenha notável saber jurídico, né, reputação ilibada, que são os quesitos previstos na Constituição Federal, e a idade também, né, de 35 anos até 65 anos. Se tem esses requisitos, não tem problema. Agora, claro que lá no Supremo tem um nome que é o preferido dos ministros, que é o nome do atual ministro da Justiça, o André Mendonça. Por quê? Desde o início do governo do Bolsonaro, o André Mendonça tem feito uma ponte importante entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Isso antes mesmo dele ser ministro da Justiça, quando ele ainda era advogado-geral da União. Em muitos julgamentos do governo, ele conversava com os ministros do Supremo, ele tem trânsito livre, ele adquiriu o respeito dos ministros do Supremo ao longo desse tempo, e ele é bastante ouvido pelos ministros lá. O que eles avaliam em caráter reservado lá no Supremo é que o Jorge Oliveira, de repente, ele não teria tanto preparo jurídico quanto o André Mendonça. André Mendonça tem pós-graduação em Direito Público pela UNB. Em 2016, assumiu o cargo de corregedor-geral da AGU. Ele já coordenou equipes de negociação dos acordos de leniência celebrados pela AGU e Controladoria Geral da União. É doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Lá no Supremo, eles acreditam que o André Mendonça, uma vez que seja nomeado para a corte, ele se descolhe um pouco do governo e começa a ter uma vida autônoma no Supremo em nome da carreira jurídica. E essa mesma avaliação não é feita em relação ao Jorge Oliveira. Carol, quais são os julgamentos mais importantes daqui para frente que já estão ou com data marcada ou com previsão de julgamento que o novo ministro certamente estará envolvido? Olha, existem casos no Supremo, questões a serem decididas, independente de estarem pautadas ou não, que o presidente Bolsonaro certamente vai ter em mente na hora de escolher um ministro para o Supremo. Por exemplo, tem a pauta de direitos humanos. O presidente Bolsonaro tem um ponto de vista, às vezes, bem diferente das decisões tomadas pelo Supremo recentemente. Recentemente, o Supremo tem legitimado os direitos de homossexuais, de transexuais, de minorias, de
de população de presas grávidas e que muitas vezes pessoas ligadas ao governo Bolsonaro criticam. Tem também a agenda anticorrupção, tem a Lava Jato, né? Ainda tem processos da Lava Jato no Supremo que esse ministro pode vir a ter que julgar também, se ele for ficar mesmo na segunda turma. A segunda turma é o colegiado que julga a Lava Jato. E tem também outros casos que afetam ele diretamente, que são, por exemplo, existem processos em curso que falam diretamente à família Bolsonaro. Por exemplo, o inquérito das fake news, que tem vários aliados do presidente Bolsonaro sendo investigados, já foram inclusive alvo de busca e apreensão e até de prisão. E tem também o inquérito que o próprio Bolsonaro ele é investigado, né? Que é o inquérito que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusa o presidente Bolsonaro de ter tentado intervir indevidamente na Polícia Federal. E nesse o ministro Celso de Mello é o relator, né? Aí quem será o novo relator desse caso? O ministro Celso de Mello é o relator desse inquérito do Bolsonaro. Antes de sair, em 13 de outubro, o ministro Celso de Mello ainda pode participar do julgamento que vai decidir se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencial ou por escrito no inquérito sobre uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Ele é relator do caso. O que vai acontecer? Ele antecipou essa aposentadoria em 3 semanas. Agora, se tiver questões importantes para serem decididas nesse inquérito, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, ele pode sortear entre os ministros que hoje compõem a corte o novo relator do inquérito contra o Bolsonaro, sem ter que esperar o novo ministro ser nomeado, né? Isso aconteceu, por exemplo, em 2017, quando o ministro Teori Zavascki morreu num acidente aéreo. O que foi feito? Não foi esperado o novo ministro ser nomeado. Na época, a morte dele foi em janeiro de 2017, e aí tinha uma série de pendências da Lava Jato, inclusive a homologação de delação premiada para ser feita, e que aí a então presidente, a ministra Carmen Lúcia, resolveu sortear os inquéritos para a relatoria de um outro ministro. No caso, foi o ministro Edson Fachin. Carol, para a gente terminar, você que convive, né, com os ministros do Supremo há tanto tempo, conta pra gente um pouquinho de suas impressões sobre o ministro Celso de Mello, desse convívio, que você pode falar um pouco da peculiaridade do convívio diário. Olha, o ministro Celso de Mello, ele tá há mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal, e ao longo desse tempo ele se tornou uma espécie de memória viva da corte. Ele é o sujeito que ele sabe tudo que aconteceu no tribunal, mesmo antes dele estar lá. Ele tem assim, um conhecimento mesmo enciclopédico. Ele sabe do resultado de julgamentos que aconteceram 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Então, assim, ele é muito consultado pelos colegas, não só por conta dessa memória, mas também porque ele tem uma certa aura de uma autoridade mesmo que ele conquistou ao longo dos anos, que ele virou uma espécie de conselheiro dos ministros. Então, em várias decisões difíceis que os ministros têm que tomar, eles procuram o Celso de Mello como esse arauto, assim, do conhecimento do Supremo Tribunal Federal. O ministro é dono de um perfil moderado e conhecido por votos densos a favor da democracia, do direito à liberdade de gênero e do respeito às escolhas individuais. E sempre fez uma defesa veemente do combate à corrupção. E ele tem uma característica interessante também, que ele é meio que um pacificador ali dentro, né? No Supremo, às vezes a gente vê várias divisões de várias alas, e ele está sempre ali no meio, fazendo aquele papel de pacificar mesmo, de arrefecer os ânimos, de tentar dirimir qualquer tipo de divergência que seja deletéria para o tribunal. Então, ele ganhou esse respeito dos colegas, independente da ala que o ministro pertença, né? A ala ideológica que o ministro pertence. Carolina Brígido, repórter do Globo em Brasília, setorista há muito tempo, aliás, do Supremo Tribunal Federal. Muitíssimo obrigado e um bom trabalho. Obrigada, Carol. Até a próxima. Obrigada. Até logo.
Professor Michael Moalen, a gente ainda não sabe quem o presidente Jair Bolsonaro vai indicar para a vaga no Supremo, mas a gente sabe quem sai. O que significa, do ponto de vista político, para o tribunal e também das decisões, a saída do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal? A saída do ministro Celso de Mello, ela, como qualquer substituição de ministro do Supremo, ela suscita algumas dúvidas, algumas questões sobre o perfil do novo ministro. Portanto, o perfil que sai em relação ao perfil que entra, isso pode modificar a composição da corte, naturalmente será modificada, mas também do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das suas inclinações políticas, da forma como interpreta a proteção de certos direitos e interpreta a Constituição. Mas também a substituição abre algumas dúvidas mais práticas em relação, por exemplo, ao equilíbrio de forças, digamos assim, na segunda turma, que se tornou uma turma muito importante, particularmente em função do seu papel conclusivo, terminativo, em alguns casos da Operação Lava Jato. E foram vários os empates nessas licenças do ministro Celso de Mello. Pelo menos 10 casos de empate que beneficiaram réus diante da licença médica do ministro Celso de Mello. Essa dúvida sobre o equilíbrio se projeta também para o plenário em relação a casos de corrupção, mas diria também em outras áreas, diria que na área penal se tornou uma área que divide marcadamente o tribunal nesses últimos anos. Então, claro, o Celso de Mello também, por fim, do aspecto pessoal, quer dizer, ele é uma figura que por muitos anos liderou, de certa forma, como decano. O decano naturalmente recebe um respeito e uma deferência por parte dos colegas e por parte de outros poderes, por parte da sociedade, mas particularmente Celso de Mello conseguia fazer esse papel de forma muito particular, de forma muito bem feita, já que tinha uma gravidade, uma autoridade própria. Então, nesse sentido também, a mudança, quer dizer, o nosso próximo decano, que será decano por pouco tempo, talvez não tenha nem tempo e talvez não tenha o mesmo papel, não tenha construído o mesmo papel que Celso de Mello construiu ao longo dos seus anos na corte. Professor, até que ponto a troca de um único ministro pode mudar jurisprudências ou ter um peso muito grande numa corte que é formada por 11 ministros? No nosso desenho institucional, um ministro ele é capaz de promover diversas mudanças. O primeiro aspecto é que os ministros do Supremo decidem inúmeros casos, seja em grau de recurso, seja de forma liminar, nas cautelares dos processos em que são relatores. Inúmeros processos são decididos de forma monocrática. Ainda que os principais casos, aqueles de interpretação constitucional, sigam, então, muitos deles para o plenário, ainda assim o ministro, mesmo no ambiente colegiado, o ministro individualmente tem um poder grande que é o chamado poder de vista, que é o pedido, a interrupção de um julgamento, a interrupção de um processo, em tese, né, conforme o regimento, para estudar aquele caso, para proferir um voto, mas a gente sabe que há o uso político, muitas vezes, de uma vista que, embora exista um prazo regimental para a sua devolução, ele é um prazo considerado impróprio, é um prazo que muitas vezes é descumprido sem qualquer sanção, qualquer punição ou possibilidade do presidente de se impor em relação a uma vista não devolvida. Essas são algumas das possibilidades de atuação individual. Portanto, um ministro que tenha, digamos, um viés específico, que tenha algum alinhamento com algum dos lados da política, pode promover diversas ações e iniciativas em favor dessa agenda ou em favor dessas suas visões dentro do tribunal. Agora, professor, uma dúvida que sempre ficou, até acompanhando as sessões do Supremo, né? Qual era o perfil de Celso de Mello? Que tipo de perfil ideológico que está saindo deste momento do Supremo? Ele, ao longo desses anos em que foi decano, ele exerceu um importante papel, de certa forma, em alguns momentos, como uma representação institucional da corte, como a gente viu, por exemplo, nesse primeiro, talvez depois de um ano e meio de gestão do presidente Bolsonaro, em que
a Corte, o STF, se viu ameaçado seja pela retórica do presidente da República, ou a retórica que em certos momentos se transformou em ações ou em princípios de ações, de atitudes. O Celso de Mello, ele era essa voz que se levantava em representação à Corte, talvez para equilibrar o tom baixo, pouco defensivo do então presidente Dias Toffoli. Mas mais do que isso, o Celso de Mello ele foi, em duas das grandes ações que o tribunal teve nesses últimos anos, por exemplo, o Mensalão e a Lava Jato, os seus votos, suas posições, muitas vezes davam equilíbrio, davam peso, ou de certa forma permitiam que os relatores dessas ações pudessem avançar. Portanto, ele foi um voto importante e uma voz importante na Corte para chegar ao resultado que se chegou. Corrupção traduz um gesto de perversão da ética do poder, um gesto de erosão da integridade da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade e de comportamento honesto e transparente configura obrigação, cuja observância impõe-se a todos os cidadãos desta república que não tolera o poder que corrompe e nem pode admitir o poder que se deixa corromper. Mas ao mesmo tempo que ele era, então, alguém que na agenda penal tendeu a se inclinar em favor da acusação desses casos de corrupção, ou seja, contribuiu para o resultado que se atingiu de condenações tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, em diversos momentos seu voto ele trazia um cuidado e uma atenção à proteção de direitos, ao devido processo legal. Portanto, não era um voto facilmente lido como um juiz, um ministro punitivista, um juiz linha dura. Era um juiz que conseguia fundamentar com cuidado aos direitos humanos, aos direitos de defesa e, ao mesmo tempo, se alinhou a esses grandes casos. Pois é, se na pauta da Lava Jato e das questões penais a gente tem um Supremo bem dividido, o que a gente pode falar da agenda de costumes, professor? Porque a gente tem um Supremo aí que equiparou a união estável LGBT ao casamento, que aprovou o aborto no caso de anencéfalos, que equiparou a homofobia ao crime de racismo. A gente vai ter uma corte mais conservadora? Essa deve ser a principal mudança com a saída de Celso de Mello. Na agenda de costumes, ele tem se alinhado com aqueles que votam em favor de algumas proteções, de mudanças no perfil, na jurisprudência, de ampliação do reconhecimento de direitos, como fez com a agenda LGBT e tantas outras votações recentes. Essa visão de mundo, fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung, impõe, notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais. Portanto, se a lógica prevalecer e o presidente Jair Bolsonaro indicar um ministro conservador, um ministro alinhado com a sua visão de uma agenda de costumes, a sua substituição vai ser marcada por alguém de perfil bastante diferente na agenda de costumes. Só não será drástica essa mudança por uma razão muito simples, que o equilíbrio nessas questões ele ainda não é um equilíbrio, digamos, frágil, como aquele na agenda penal, em que muitas votações terminam 6-5. Em grande parte das votações na agenda de costumes, as votações ainda têm, em alguma folga, em algumas agendas, as votações nem sempre terminam com uma votação tão apertada de 6-5. Às vezes, portanto, a mudança de Celso de Mello talvez signifique uma mudança jurisprudencial quando um novo ministro também vier a somar a corte com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello em 2021. Pois é, até 2021, dentro de 15 dias, a gente vai ter um novo decano, né? No dia 13 de outubro sai o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio passa a ser o mais antigo da Suprema Corte. Qual é o perfil do novo decano? O que a gente pode esperar dele? Ele é um ministro que
tem algumas marcas na corte, né? É um ministro que muitas vezes toma decisões que não prestigiam o colegiado. Em algum momento, todos os ministros tomaram decisões individuais em desprestígio do colegiado. Mas talvez Marco Aurélio Mello tenha feito isso em alguns momentos muito marcantes, seja às vésperas de um recesso, uma decisão que teria um impacto significativo, Brasil afora, no judiciário, em todas as instâncias do judiciário, seja em relação a decisões que claramente não contam com o respaldo da maioria do tribunal. Quais são os exemplos legais? Um dos exemplos muito marcantes desse desafio ao plenário foi uma decisão cautelar do ministro Marco Aurélio Mello, às vésperas do recesso do Natal de 2018, em que ele tomou a decisão de que só poderia haver a prisão após o trânsito em julgado. Ou seja, ele modificava de modo cautelar uma jurisprudência que já durava alguns anos na corte, e um caso que era objeto de um intenso debate e que já havia uma previsão de julgamento. A decisão do ministro Marco Aurélio caiu feito uma bomba no STF, uma bomba atômica. Depois da última sessão do ano, em pleno início do recesso, as férias do judiciário, Marco Aurélio mandava soltar todo mundo preso por conta de condenação em segunda instância. Então essa é uma decisão que, inclusive, provocou uma reação igualmente controversa do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, que também, usando os poderes de presidente, cassou a decisão do ministro Marco Aurélio. Então, em vários momentos, a gente olha o mapa de votações do STF, o ministro Marco Aurélio é muitas vezes um voto único, ou comumente um voto que é vencido, um voto que sua visão fica derrotada em relação aos demais casos. As estatísticas do tribunal mostram este aspecto muito peculiar em relação ao ministro Marco Aurélio Mello. Professor Michael Moali, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Muito obrigado, professor Michael. Um abraço e bom trabalho. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.